boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por participar nesta entrevista para o projeto Mem News, que se dedica à recolha e análise das memórias das notícias. E vamos começar, naturalmente, por falar um pouco sobre si, não é? Dar-nos aqui uma ideia sobre o nome, que vou deixá-la apresentar-se, não é? A idade, local de nascimento, profissão, um pouco mais sobre si, está bem, doutora Nádia? Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Chamo-me Nádia Trigo, tenho 53 anos, nasci em Joanesburgo, na África do Sul. De momento sou pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais aqui na Universidade de Fernando Pessoa. Minha área de formação começou na ciência política e enveredou depois pelo doutoramento em ciências da informação. Muito obrigada. Agora gostava que nos contasse um pouco sobre o seu percurso a nível de escolas, de educação, até chegar a este momento. Eu, ao contrário das crianças atuais, não andei na creche. Tive a sorte de ter a creche chamada Avós Maternos, portanto, ficava em casa dos meus avós. Estudei quase sempre em colégios católicos. Comecei no Colégio do Sardão, depois no Colégio da Benença e no 10º, 11º e 12º ano no Carolina Michaelis. Fui aluna do ICI, depois estive em Inglaterra, na Universidade de Sussex, ainda passei pelo King's College e fiz o doutoramento na Universidade de Toulon, em França. Muito obrigada. Então agora um pouco sobre o seu contexto familiar e, naturalmente, para conhecermos melhor a forma como foi introduzida às notícias e a forma como consumia as notícias através desse contexto familiar. Eu tinha um avô para quem as notícias eram extraordinariamente importantes, ao ponto de ninguém poder falar durante o telejornal. Portanto, ouvíamos o telejornal calados, porque era um momento sagrado. Também era um momento de almoço, portanto, era um momento quieto de ouvir notícias. E a minha avó tinha todo o dia a rádio ligada. Portanto, acho que o contacto, o primeiro que me lembro é via rádio, porque a rádio estava permanentemente ligada em casa, porque a minha avó adormecia a ouvir a BBC Internacional, portanto, a BBC em língua portuguesa. Portanto, acho que é o primeiro contacto de notícias, digamos, que me lembro, é o telejornal e a rádio o dia todo. E depois com os pais e assim em casa, já mais, pronto, noutras idades, em que já ia para a escola e etc., quais são as suas memórias relativamente a esse consumo? Que meios é que eram mais frequentes? Costumavam comentar as notícias? Sim. Depois de terem estado a ouvir atentamente calado? Talvez não o comentário diretamente comigo, mas o comentário entre eles, entre os meus pais e outros adultos, sim. Havia sempre jornais em casa, muita imprensa brasileira, muita revista Veja, e uma revista que eu acho que já não existe, que era a Manchete. A Manchete é uma das minhas recordações favoritas. Foi a partir da Manchete, eu acho que devia ter, não sei, 9 ou 10 anos. Vinha uma reportagem sobre o Jorge Luís Borges, e isso lembro-me que me marcou para tentar saber quem era a pessoa e tentar descobrir mais o que é que escrevia e o que é que não escrevia. Meu pai, como sabe, é o fundador da Escola Superior de Jornalismo, portanto o jornalismo foi sempre muito próximo. Claro. Até porque cheguei a trabalhar na escola durante as férias, quando tinha 15 anos. Portanto, é um meio que sempre foi muito próximo. E mesmo no Carolina, no 10º ano, fiz a opção de jornalismo. Tive a sorte de ter um jornalista radiofónico da velha guarda como professor. Um bocadinho fora das regras daquilo que devia ser um professor, porque nos mandava para a rua fazer entrevistas às pessoas.
até que o Conselho Diretivo proibiu de fazer tal coisa, não estava dentro do seguro escolar. E lembro-me também de visitas organizadas ao 1º de janeiro, acho que é assim o jornal que mais me lembro no início no Pois eu ia Porto. perguntar precisamente disso, se lembrava assim de alguma publicação assim mais... O 1º de janeiro acho que é assim o mais mítico, talvez na minha geração, porque acho que passávamos todos pela visita à redação do 1º de janeiro. Acho que muita gente tem esta experiência. E depois, claro, o Jornal Notícias, lembro-me do Independente, também, bastante bem, até porque na altura era algo muito fora da caixa, como agora se diz. O Público também, no início, até porque era um jornal mais ligado à cidade do Porto do que acabou, ou continuou a ser. Da grande reportagem, da revista, e da revista de Expresso. Acho que são assim na imprensa escrita, acho que são as memórias mais vívidas, digamos. E relativamente assim a programas, há programas que se recorda de ver em família, falou do telejornal com os seus avós, não é? Há algum programa assim noticioso que mais marcou e que tenha marcado, por exemplo, o próprio jornalista ou locutor que ficou na sua memória? Acho que o José Rodrigues dos Santos, quando iniciou na RTP, até porque era muito aquela escola BBC que as pessoas reconheciam como jornalismo de qualidade, e como tinha a experiência da minha avó da BBC Internacional e ele vinha daquela escola, acho que é assim a pessoa de quem eu mais me lembro. Acho que nenhum programa específico, acho que não. Nenhum programa. Ok. Relativamente, portanto, já falou aqui de vários jornais que lia e revistas. Lembra-se de, por exemplo, com amigos, já numa fase em que ia ao café ou assim, de comentar notícias que fossem alvo de conversas de café, como se costumava chamar, e que fossem comentadas nos seus círculos? Acho que assim, a mais marcante foi a queda do Muro de Berlim, até porque apanhou uma geração que eu acho que via o mundo com uma certa esperança que agora não existe. E aquilo foi assim o culminar da esperança. Aliás, eu lembro-me do dia específico, a minha mãe acordou-me com essa notícia. E eu ainda por cima era aluna do Instituto do Goethe, portanto foi uma coisa muito marcante, até pela circunstância, as pessoas eram alemães, não é? Portanto, foi uma coisa muito, muito emotiva, e acho que assim, a notícia que eu me lembro de mais ser comentada, tem sido essa. E emissoras de rádio, lembra-se nessa fase? Sim, já? sim. Eu comecei por ser criada com a Rádio Renascença, com a Antena 1 também. E a rádio, eu não me lembro da emissora específica, eu estagiei em Espanha e ouvia sempre rádio também em León, até porque a rádio, na altura, era um meio extraordinariamente próximo das pessoas. Portanto, as pessoas telefonavam para a rádio e faziam perguntas ao locutor e tinham ali algum consolo da rádio, que não era só uma coisa de informação. A mesma coisa quando estive em Moçambique. Lembro-me de ouvir muito a rádio, e a rádio ensinava de tudo, desde como é que se preparavam as crianças para ir para a escola, até como é que se preenchiam os impostos. Acho que acompanhei muito perto aqui também o laboratório de rádio, quando era o Fernando Mauia que dirigia o laboratório, até porque Fernando Mauia faz parte da turma que faz parte da minha adolescência na Escola Superior de Jornalismo. Mas acho que em termos de emissoras portuguesas seriam a Rádio Renascença, a Antena 1 e a TSF quando surgiu. Uma vez chegada à idade em que é independente, as suas escolhas modificaram-se ou continuou a consumir os mesmos jornais, revistas?
ouvir os mesmos programas noticiosos? Houve alterações significativas ou foi uma continuidade? Para agora, sim, alterações muito significativas, até porque eu acho que perdemos um bocado a essência do jornalismo enquanto informação e o jornalismo enquanto comentário. Confesso que é algo para o qual eu não tenho muita paciência. Pois. Portanto, telejornais de 3 horas em que se comenta tudo à exaustão, confesso que já não vejo tantos telejornais. Tantos telejornais, exato. Continuo a ver da hora do almoço, à noite não vejo. Pois. Não compro jornais impressos. Isto vai parecer um bocadinho sovina. Assino jornais online. Mas acho que temos um mercado um pouco estranho em Portugal, que eu assino ao País, assino o New York Times, o Washington Post e o The Atlantic. Estas 4 assinaturas ainda me ficam mais baratas do que assinar o Expresso. Pois. Portanto, acho que nós temos, não sei, um mercado demasiado pequeno. Pois. E já fui assinante do Expresso digital também. Mas a assinatura continua a ter publicidade, portanto, não percebia muito bem o sentido da assinatura, mas a primeira coisa que faço de manhã é ler o briefing matinal do New York Times e do El País. O do Washington Post já chega à tarde, portanto. Já chega mais tarde, pois, exato. Mas continua a ser a primeira coisa que faço. Sim, com alterações, efetivamente, aos hábitos de consumo de notícias, não é? Também, hoje em dia, naturalmente, que temos outros meios. Relativamente, assim, a estações e quando consome os noticiários, que ainda consome, à hora do almoço, não é? Sim. Tem alguma preferência, algum específico que privilegia em relação a outros? Ou... Eu prefiro o da RTP1, se vir à noite, prefiro o da RTP2. Ok. Porque é curto e é preciso e vai direito ao assunto. Exato, exato. Portanto, o seu consumo de notícias mudou muito com a internet e com o facto de poder agora consumir as notícias de outra forma. Isso alterou a sua percepção relativamente à credibilidade das notícias? Algo que já disse que as coisas mudaram, já percebi que tem essa percepção, não é? Relativamente às notícias e à forma como elas são divulgadas e até ao comentarismo, não é? Agora que considero excessivo, mas considera que, portanto, este novo meio veio alterar profundamente redes sociais, utiliza também para este fim? Para notícias, ou não, de forma nenhuma. E, aliás, quando alguém me manda alguma notícia que viu em alguma rede social, normalmente dá-me imenso trabalho, porque faço o fact-check daquilo que me enviaram. Relativamente aos meios de comunicação que consumo, não tenho dúvida quanto à credibilidade dos mesmos, às vezes quanto à imparcialidade, sim. Sim. Portanto, acho que estão muito politizados, portanto, tem que haver algum cuidado relativamente àquilo que inevitavelmente é uma agenda política de quem faz jornalismo hoje em dia. Muito bem. E rádio, ainda continua a ouvir? Todos os dias. Ok. Tem assim alguma altura e alguma estação preferenciais no que respeita a notícias, não é? Para além de outro tipo de consumo. De manhã no carro, ouço sempre. Continua a ser um bocadinho parcial relativamente à Rádio Renascença e à Antena 1. Muito bem. Portanto, essas ficaram. Exato. Portanto, uma das questões que nós vamos passar um pouco à frente, mas o que não terá memórias grandes será relativamente ao 25 de Abril, que não tem essa só de ouvir dizer, não é, que acredito pela geração que não é possível, não é, ter essas memórias, mas falou-me da queda do Muro de Berlim. Há mais algum acontecimento que tenha, de certa forma, tido impacto
em si, pelo facto de ter assistido a essas notícias, pela Guerra do Golfo? Estou-me a lembrar assim de algumas coisas que já têm memória. A entrada de Portugal na CEE. Mais para trás, Camarate, acho que teve um impacto brutal, até porque era muito nova. Sim. Mas teve um impacto tão grande na família mais próxima. Portanto, lembro-me perfeitamente de ter sentido aquilo como uma tragédia imensa e como algo que iria ou que poderia alterar o futuro do país. Lembro-me de ter esse impacto. Sim, lembro-me de Questões ter como, esse impacto. portanto, falou do Muro de Berlim, naturalmente, a Guerra do Golfo, a questão do Timor-Leste, assistir pelas notícias, criou assim algum impacto mais profundo? Na Guerra do Golfo que tivemos no fundo a guerra em direto, não é? Percebo o impacto da Guerra do Golfo. Acho que em termos, digamos, de impacto humanitário, continuam a ter todas as notícias, portanto, a fome em África, eu sou da geração, ou nós somos da geração do Live Aid, portanto, isso obviamente também teve um impacto grande. Infelizmente, são notícias que não desaparecem. Da Guerra do Golfo, lá está, outra vez o José Rodrigues dos Santos e a CNN, o impacto que teve a CNN nessa altura. Mais me lembrar. Da tentativa de assassinato do presidente Reagan, também me lembro disso. Não sei muito bem porquê, porque também foi quase mais ou menos em direto. Exato. Portanto, acho que também foi uma notícia com algum impacto. Timor-Leste é inevitável, acho que qualquer pessoa que pense e fale em português. Claro. Portanto, exato, sim, claro que sim. O facto de ver as notícias, de alguma forma, alterou a sua percepção dos acontecimentos? Ou seja, estes acontecimentos que marcaram mais, não é? O facto de haver notícias constantes sobre eles acabou por afetar mais ou ver as coisas de outra forma? Acho que a notícia constante, infelizmente, corre o risco de desensibilizar, por vezes. Exato. Porque somos humanos, porque somos dados a cansaços, e acho que sim, que corre esse risco. Atualmente, acho que o risco é ainda maior, porque o comentário é tão tecnicista, que acho que faz com que as pessoas se desliguem um bocado daquilo que está a acontecer, ou então que radicalizem ou polarizem a opinião relativamente ao que está a acontecer. Aos acontecimentos, exatamente. Portanto, mas mesmo, agora é uma questão assim mais geral, apesar de ter havido alterações, e há alterações efetivas naturalmente na forma como as notícias são veiculadas, continua a ser importante que os meios de comunicação transmitam notícias. Considera que é uma missão importante para os meios de comunicação continuarem a apostar nessa transmissão? Absolutamente, absolutamente. E, acho que o Washington Post tem o melhor slogan, não é? A democracia morre no escuro. Acho que é uma missão cada vez mais importante, cada vez mais difícil de cumprir, porque os meios de comunicação, como qualquer outra empresa, são alvos de investimentos ou de grupos de investimentos que não deviam, mas acabam por condicionar a liberdade editorial de quem trabalha. Sim, essa é sempre uma questão muito relevante. Portanto, nas redes sociais não segue, se houver pessoas que partilham consigo, há pessoas em quem confia que, não. Redes sociais, todo, não é? É interessante. O que é que
mas sabe que, e com certeza que sim, que são muito responsáveis pela questão das fake news, não é? Sim. O que é que pensa sobre este fenómeno? Não quer dizer que seja novo propriamente dito, mas que se impôs de forma um bocadinho mais imponente, não é? Logicamente. O que é que acha deste fenómeno? A que é que atribui o facto de ele se estar a densificar e, de facto, cada vez estar mais em cima da mesa, não é? Em termos de discussão, quando se fala de jornalismo? Acho que a facilidade com que nós temos todos hoje de fazer algo assim, né? De pegar na imagem, palavras, ou seja o que for, de alguém, a distorcer, fazer de outra forma, colocar noutro contexto. Portanto, é essa facilidade. O facto de a opinião pública estar demasiado polarizada e quase toda a gente assumir uma atitude combativa perante a realidade, e parece que toda a gente está a defender ou pelo menos a atacar a causa de alguém, e acho que isso contribui grandemente para o fenómeno. O facto de haver Estados organizados de forma a conseguirem interferir, como temos visto nas eleições de outros Estados. O New York Times traz uma reportagem interessante sobre isso, sobre os vários vídeos, mesmo com o Presidente Trump a apoiar o candidato, não sei o que, na Polónia, e o homem nunca disse aquilo em público. E há um vídeo em que parece que sim, que está a apoiar perfeitamente, portanto, mas acho que nós passamos da tal geração que tinha esperança num mundo melhor para uma que parece que está permanentemente em guerra com alguém, portanto acho que é uma mentalidade bélica que leva a esse tipo de realmente, sim. fenómenos. São fenómenos, exato, e que estas notícias falsas, de facto, são um problema com que temos que lidar. Então, relativamente a uma retrospectiva, não é? Já indicou aqui várias mudanças, mas que se tivesse que apontar as mudanças principais que nota no jornalismo, não é? Relativamente à sua experiência ao longo dos anos, não é? Das memórias que tem, que mudanças principais é que identificaria? Acho que nos deixamos de preocupar com o universal e passamos a particularizar a notícia. Acho que há coisas que, em termos de escola, digamos, de jornalismo, não são notícia. Passamos para um sensacionalismo e um voyeurismo um bocadinho obsceno, às vezes, da vida das pessoas e dos pormenores com que as coisas acontecem. E aí eu acho que aquele sentimento de qualquer um de nós armado com um telemóvel também é jornalista, contribui para isso. Sem dúvida que há situações dramáticas em que o cidadão é importante para saber, para nós sabermos o que está a acontecer em determinado contexto, que às vezes é politicamente muito fechado, onde o jornalista não consegue de todo estar, porque é um perigo para o próprio jornalista. E aí o cidadão é de facto importante, mas é o cidadão também o responsável por grande parte das fake news, não é? Portanto, eu filmo tudo e mais alguma coisa, estou sempre pronto para filmar e infelizmente estou sempre pronto para tirar do contexto e a fazer parecer algo que não aconteceu de facto. Muito bem. Relativamente então ao jornalismo e aos jornalistas portugueses, confia no jornalismo português? Já sei que tem uma preferência por determinado tipo de publicações que não são portuguesas, não é? Mas continua a confiar nas notícias elaboradas e apresentadas pelos jornalistas profissionais portugueses?
Continuo. Acho que há gente muito séria a fazer jornalismo em Portugal. Há outros que de todo não o são, mas acho que na maioria são profissionais confiáveis. Mas considera que a sua confiança aumentou ou diminuiu assim ao longo dos tempos? Ou manteve-se com algumas reservas? Não, acho que se manteve, até porque, felizmente, aqueles com quem eu cresci ainda são jornalistas no ativo. Portanto, continuo a achar que são profissionais de confiança. Refere que acompanha as notícias, não é? Através de diferentes meios. Considera que há vantagens em colher informação de diferentes fontes? Sim. Que vantagens principais é que identifica? A de não ficar com a sua opinião demasiado enviesada pela linha editorial de quem gera o meio de comunicação, até porque todos os que eu referi são abertamente, ou são muito abertos quanto à sua linha política em termos editoriais, que eu acho que em Portugal não é tanto assim. Portanto, acho que convém termos várias fontes para podermos ter o nosso próprio contraditório. Certo. E dentro do mesmo meio de comunicação, ler artigos de vários jornalistas também, que sei que têm posições opostas às vezes e diferentes. Considera então, dessas várias fontes, privilegia então os jornais, são online, não é? Sim. Que subscreve. Continua a comprar algum jornal em papel, de vez em quando, ou revista? E continua a preferir não de formato? Não. Só por curiosidade, normalmente quando vou para outro país procuro comprar o jornal do país, principalmente se conseguir ler a língua, até como uma forma de treino, às vezes por serem muito diferentes dos jornais que nós estamos habituados em Portugal. Acho que um exemplo delicioso, e guardei-os todos. Na Índia, no hotel, deixavam o jornal todos os dias no quarto. E eu trouxe toda a parte da necrologia, os obituários do jornal, porque eram histórias sobre a pessoa, ou seja, não era a pessoa X que tinha morrido com X anos, era a pessoa X que tinha nascido, tinha casado, tinha tido estes filhos, tinha tido aqueles vizinhos, tinha ido aqui, tinha ido acolá. Portanto, era toda uma história. Isso guardei porque achei curioso. Jornais italianos, porque continua a ser uma guerra tentar aprender italiano, e porque são verdadeiramente complicados, ou seja, não são as notícias de 2 linhas, portanto, são notícias muito extensas, escritas de uma forma muito elaborada, portanto, acho que são um bom treino para quem está a tentar aprender a língua. Sim. Jornais portugueses já não consome? Não, em forma impressa, não. Às vezes um artigo ou outro, porque continuo a ter amigos que trabalham, por exemplo, no Jornal Notícias, se mandarem alguma coisa que escreveram, eu leio. O Expresso são mais dadas às crónicas do que propriamente à parte noticiosa. Sim. Exatamente. Acredita que o jornalismo hoje continua a cumprir o seu papel? Acho que continua a tentar cumprir o seu papel. Acho que é muito difícil cumprir aquele papel que nós temos algo até como romantizado, ou seja, do jornalista que vai a qualquer sítio, a qualquer custo, sem ter grande atenção à sua própria segurança, porque quer mostrar a verdade. Acho que isso é muito complicado de se fazer agora. Acho que continuamos a ter exemplos desses em Portugal e que são exemplos extraordinários. Acho que é uma profissão tão misticizada, talvez, em que as pessoas têm
Acho que a opinião é tão elevada que é difícil estar à altura, digamos, daquilo que já foi. E agora compreendo que cada vez vai ser mais complicado, até porque temos outros tipos de inteligência com que lidar e outro tipo de automatização que vai dificultar cada vez mais esse trabalho. Mas acho que continua a haver público para esse tipo de jornalismo, para o jornalismo de grande reportagem ou de investigação. Acho que continua a haver público e acho que é extraordinariamente necessário, porque acho que são mesmo o garante da vida democrática. Exato. Estamos mesmo então no final e era precisamente isso que eu lhe ia perguntar, o papel fundamental que tem o jornalismo e que pensa que continua a ter para a manutenção das... Eu acho que sim, porque tem a incrível missão de nos mostrar que continuamos a ser humanos. E às vezes, por exemplo, as pessoas podem ficar um bocado desensibilizadas com tantas imagens que vêem na televisão. Vou pegar no exemplo do fotojornalismo, que às vezes é muito mais marcante do que qualquer notícia ou qualquer série de notícias televisivas ou de notícias escritas que eu possa ler. Às vezes basta-lhe aquela imagem. Acho que um exemplo que também marcou a nossa geração e que me esqueci de referir, que foi o início da epidemia de SIDA. Acho que o trabalho do fotojornalismo nessa época foi de uma importância extrema. Da mesma forma, temos exemplos para trás, não é? Com conflitos armados. Temos exemplos, sei lá, um exemplo próximo e que eu sigo de bastante perto, embora ele já não seja jornalista, a cobertura que a Rádio e Televisão Espanhola fez da guerra da Bósnia, do cerco de Sarajevo. Acho que são exemplos marcantes desse jornalismo, que não é, acho que não é fácil mostrar a dor e o sofrimento do outro sem cair em sensacionalismos. Exato. E é um tipo de jornalismo muito sofisticado, muito sensível, que eu acho que ainda continua a existir, porque continuam a existir pessoas assim. Claro. Nós às vezes gostamos de dizer que não, mas acho que sim, acho que eles ainda existem e acho que são cruciais para nos lembrarmos que não somos veículos de tecnologia, que somos seres humanos aqui ou noutra parte qualquer do mundo. Muito obrigada, acho que foi a frase mais impactante de terminarmos, ideal. Obrigada. Muito obrigada por nos ter concedido esta entrevista e por nos ter dado um testemunho tão interessante. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Obrigada.